se os nossos adversários ficam preocupados com nossas candidaturas à presidência da República, a semana passada foi horrível para os nossos haters, né? Opa. Porque assim, Danilo Gentili explodiu nas redes, explodiu. Até os bolsonistas tiveram que sair em defesa do Danilo e eu fico muito alegre, porque eu não quero ser candidato e adoraria que o Danilo fosse candidato no meu lugar, tá? Adoraria e, nossa, o Danilo, aquele Danilo daquela resposta de 46 minutos, aquele cara destroçaria nas urnas, né? Destroçaria. Mas, né, espero que ele ouça esses meus apelos aqui, né, e tenha vontade de ser candidato, né. E teve aquele meu vídeo que continua rodando muito, e rodou nas pessoas certas, cara. Não vou citar quem, mas assim, eu vi gente de todas as Forças Armadas que receberam esse vídeo, e acho que é muito bom que ele ecue nas Forças Armadas. Então, amiguinhos das Forças Armadas, se a missão chegar ao poder, vocês vão trabalhar muito, tá? Vocês serão necessários, porque quando a gente fala em declarar guerra, não é um termo assim jogado no ar, é declaração de guerra mesmo, direito penal do inimigo, primeiro retirar a nacionalidade brasileira dessas figuras ligadas ao tráfico. Então todo soldado do tráfico, todo comandante do tráfico, não, brasileiro não é, se é prisioneiro de guerra e eventualmente vai empacotar, entendeu? Vai ser este o gaming, né? E nós vamos declarar guerra mesmo. Eu já vi algumas pessoas, até acho engraçado que como esse discurso começou a ecoar, sempre surge aquela galera, os liberais direito humanistas, né? Eu sou liberal direito, isto não funciona porque, cara, calma aí, cara, a gente nunca propôs uma guerra contra o crime organizado no Brasil. No Brasil a gente tá enxugando gelo contra o crime organizado, ó, há décadas, são décadas enxugando gelo. Décadas, não, olha só, porque eu vou investir em inteligência, tá? Não, olha só, não adianta nada reprimir se não ensinar. Tá, assim, o que aconteceu nas últimas décadas? Não só o crime organizado se diversificou, se tornou mais complexo, como a questão das drogas é apenas uma etapa, uma parte, vamos dizer, dos negócios desses caras, e boa parte do trabalho deles consiste em dominação e controle territorial. Tanto que saiu notícia agora, mais uma notícia do Rio de Janeiro, sobre cidadãos que, caso queiram comprar um botijão de gás de alguém que não é do tráfico, né, vão se fazer lá no República, inclusive. Então, nós estamos propondo algo que não foi proposto antes, tá? Não é assim, vamos fazer uma intervenção ali numa favela, igual aconteceu com o governo Temer. Não, cara, é uma declaração de guerra. E não é uma declaração de guerra de algo que vai durar uns 3 meses. Eu tô falando de uma guerra que provavelmente dura uns 3, 4, 5 anos. Tô falando de um processo de tomar territorialmente. Lógico que, né, se tudo der certo, peguemos as lideranças, destroçamos as lideranças, né, vamos fazer dos caras pedir pinico, pedir arrego, tal, construir grandes prisões, construir o complexo penal Renato Impera, né, complexo prisional para administrar bem esses caras. Lógico que tu faz parte, né, mas é uma declaração de guerra. Sim, e eu acho que é importante que seja uma declaração de guerra, porque isso também é um ato fundacional. Renan, o que é um ato fundacional? É um ato fundacional de um tipo de Brasil que vai passar a se levar a sério. O Brasil, pensem o seguinte, a imagem que a gente quer passar pro mundo é sempre do Zé Carioca, né? Um sujeito simpático, meio relaxado, que leva a vida na boa. E a gente acreditou nisso. Então a gente é meio sempre leniente com o erro, e acho que a gente tá sendo admirado pelo mundo pela nossa leveza, por levar as coisas na flauta, por ser meio sensual. Nós estamos sempre no estado da natureza, né? A natureza é um elemento, eu já falei até no meu podcast lá no Valete Plus, é um elemento meio feminino, né? O elemento masculino que dá forma, dá ordem, né? O elemento hierarquizante, o elemento criador é um elemento em essência masculino, né? E a gente fica se comportando como um elemento feminino, né? Não, a natureza, não, a fruição dos prazeres. Meu velho, tá precisando de elemento hierárquico, masculino, tá duro, rijo, agressivo. Nós precisamos botar ordem nesta putaria, tá? Tá lá no Valete Plus, o Riso acabou de mostrar, tá? Assistam depois da live e... não tenho muito a colocar, além disso, vamos estabelecer assim, vamos dar ordem ao nosso caos. Dar ordem ao caos significa impor hierarquias, impor um conjunto de valores. Isso é fascista, que a esquerda sempre faz. Se for pegar os autores lá pós-modernos, esquerdistas, né, adoram ir na linha, porque ordem, hierarquia é um fascismo. Por isso que eles chamam tudo de fascismo. Tudo que não é, vamos dizer, destruição de hierarquia, pra eles é fascismo. Eles fazem essa confusão semântica sobre o que é fascismo, porque na cabeça deles qualquer imposição de uma determinada ordem em si isso é um fascismo. E chamem o do que quiser, a gente vai impor a ordem, tá? A gente vai chegar no poder, a gente vai impor a ordem, a gente vai fazer o que é preciso, a gente vai prender e matar os inimigos, mas não só prender ou matar, né? A gente precisa falar, porque aconteceu agora em Portugal essa morte de um rapaz que basicamente presenciou um conjunto de brasileiros colocando Boa Noite Cinderela nas bebidas das moças. Ele denunciou, foram expulsos da balada, os brasileiros mataram ele, pegaram um desses brasileiros, né? Veja,
quando a gente fala de cultura de favela, não fala apenas da arquitetura da favela. Existe uma cultura ligada à favela, um modo de pensar, né, um conjunto de símbolos e signos e até uma forma de raciocínio. Eu tô lendo o livro do Daniel Kahneman, o Rápido e Devagar, que é muito bom, tá? Ele fala sobre o sistema 1, né? O sistema 1 é um sistema nosso, vamos dizer, intuitivo e rápido, que cria conexões para que permitam que a gente lide com o mundo, com as informações do mundo, né? Ele junta todas as suas informações e ele cria relações entre elas para você poder interpretar o mundo de maneira quase automática, tá? Para falar de maneira clara. Diferente do raciocínio, do uso da razão, que seria o tal do sistema 2. O sistema 1, portanto, se ele é determinado também pelas suas experiências, tá? Ele faz com que você raciocine de acordo com, vamos dizer, as impressões que você tem, o mundo ao teu redor. E, inclusive, uma coisa que o sistema 1 faz é te adaptar às circunstâncias que se repetem. Então, se você vive num ambiente que é um ambiente que não tem esse elemento básico, tudo é sujo, tudo é destruído, as pessoas falam alto, as pessoas não se respeitam, a individualidade não é respeitada, você assume aquilo como natural e você vai professar aquelas coisas na sua forma de pensar e agir. Vocês entenderam? Você age como alguém com uma mentalidade favelizada. Nós precisamos destruir a mentalidade de favela. Então não é só, assim, primeiro uma guerra física, que é um ato fundacional. Uma guerra que funde um Brasil, tá? Que falou, não, essa porra aqui acabou. A gente tem que, inclusive na guerra, a gente tem que matar o Zé Carioca. Tem que pegar um boneco do Zé Carioca e metralhar ele. Acabou. Aqui não é Zé Carioca o caralho. Se o mundo acha que a gente é um bando de gente simpática que tem que ficar rebolando e dançando meio bêbado. Que o Zé Carioca faz? Tem um episódio do Zé Carioca, acho que é um dos originais, que ele encontra o Pato Donald e ele embriaga o Pato Donald. Então assim, os americanos pegaram, olha esses brasileiros aí, ó, me deram cachaça aí e tal. Então, puta que pariu, nossa função social é essa. Sorte que foi naquela época, se fosse agora, o Zé Carioca seria a Anitta. E ele basicamente seria comido pelo Pato Donald. Então, essa porra tem que acabar. Essa porra tem que acabar. De maneira clara, desculpa o palavrão, isso tem que acabar. Então é um ato fundacional, sim. É um ato também de desmonte da mentalidade. Você não constrói nenhuma cultura minimamente séria, tá? Com esse tipo de cultura e ficar fingindo que não, mas olha só, você tá querendo desmontar. Eu quero. Vamos combinar? Queremos desmontar? Vamos combinar? Nós queremos isso. Vamos parar de fingir que nós não queremos desconstruir a cultura de favela? Seria sensacional. Eu acho que assim, cultura de favela é incompatível com civilização. Eu acho incompatível e nós precisamos desconstruir isso. Isso é uma cultura inferior, tosca, primitiva, que fez com que as pessoas aceitassem um absurdo ao redor delas e aquilo impede essas pessoas de crescer culturalmente, socialmente, economicamente. Essa é uma desgraça. Então, sim, isso tem que ser desconstruído. Entendeu? Escolas muito sérias, imposição de hierarquia. Será perfeito? Nunca perfeito. Nunca perfeito, mas a gente tem que apontar para uma direção. Apontar para uma direção significa apontar para o alto, para o melhor, para o que está acima. Se você aponta para o alto, se apontou para uma direção, você tem que ir. Vai ser nunca nada é perfeito. Mas se você insistentemente apontar para o alto, entendeu? Você vai ficar num esforço contínuo de sair do ponto 1 e ir para o ponto 2, buscando um dia chegar no ponto 10, certo? Mas a gente não está no ponto 1 e tá querendo apontar pro -2. Não, vamos nos animalizar. Não, nossa cultura é uma cultura de trans, é uma cultura de Anitta rebolando. Não, temos que ver que o tráfico de drogas tem um ponto. Não, o Oruan é um artista. Chega. É uma guerra. Essa guerra é sobre corações, mentes e território, tá? E sabe o que é o mais louco? É sobre corações, mentes e territórios já pro tráfico, porque pro tráfico é uma guerra sobre território, sempre foi, sobre corações, né, a motivação, a música é sobre isso, e a mente, a forma como eles usam essas ONGs pra ir em Brasília ficar lutando por uma agenda que os beneficia. Então pra eles é tudo isso, pra gente não, pra gente a gente tem que ficar, não, veja só, vamos usar a inteligência. Lembre-se, toda vez que uma pessoa fala que tem que usar a inteligência pra enfrentar o crime, e não fala que essa inteligência tem que estar condicionada a punir, e punir demais os inimigos da população que trabalha, tá? Essa pessoa está te enganando e na verdade ela está a serviço de quem quer te ferrar. Porque tá bem clara a relação entre essas ONGs que recebem dinheiro gringo, tá? E a construção e manutenção de um arcabouço legislativo aqui no Brasil que é leniente com o crime. Todo mundo sabe. Isso tá muito amarrado, a gente já mostrou, a gente já produziu relatórios sobre isso. E é assim que funciona isso no Brasil. Então veio, precisamos de inteligência. Tá, não, mas inteligência para aprender bastante. Não, veja só. Se meteu, veja só, esquece, tá? Tudo que falou de inteligência não conta, tá? É bem importante a gente falar essas coisas, tá? É bem importante a gente construir isso, porque a gente precisa colocar de forma muito clara qual é o nosso projeto pro Brasil.
Nosso projeto é um projeto edificante pro Brasil. O projeto da missão tem que ser um projeto de construção. Não é a gente que tá criando a plataforma do Livro Amarelo, e não à toa, a gente já nem participa mais dessas discussões idiotas da direita brasileira. A direita brasileira é tão ruim, ela é tão tosca, que ela topava dar um golpe de Estado com o Bolsonaro, essa é a real, sem saber o que o Bolsonaro queria fazer com o golpe dele. Então eles nem sabiam assim, o Bolsonaro ia dar um golpe e depois, o que ia acontecer? Não sei. Não sei. Só tô com o Bolsonaro. Entendi. Legal. A direita topava dar um golpe com o Bolsonaro, não obstante, né, nos critica por estar construindo um projeto próprio. E aí fica essa de anistia, meu velho, assim, temos mais do que se preocupar do que com anistia, né? Se aquelas pessoas vão estar soltas ou estar presas. O problema vocês já causaram. As pessoas foram presas por culpa dos Bolsonaro, da família Bolsonaro, do bolsonarismo, e o Alexandre de Moraes só tem esse poder por culpa do Bolsonaro. Então quem criou o problema foram os Bolsonaro. Vocês criaram, o problema tá aí. Agora esse não é o único problema do Brasil. Tá? O Brasil tem um problema econômico bizonho, que os Bolsonaro não tem nada a dizer sobre isso. O Brasil tem um problema social bizarro, tem desigualdades regionais bizarras. O Brasil tem um problema de moradia bizarro. O Brasil tem um problema de criminalidade bizarro, de privilégio no funcionalismo público bizarro, e ninguém tem resposta a dar pra porcaria nenhuma. Na verdade, o que está acontecendo é o bolsonarismo está se fundindo agora de vez com o Centrão, a ponto de o catalisador da aliança para 2026 ser o Temer e o Ciro Nogueira, do PP. Esses dois caras estão articulando uma frente que envolve Centrão e o candidato Centrão do Bolsonaro, que é o Tarcísio, num bloco que, assim, vai fazer tudo. É o favorito a ganhar a eleição. Para fazer tudo, menos alterar substancialmente essa natureza do Brasil, porque a eles sequer, vamos dizer, é permitida essa imaginação, porque eles são parte do problema, eles não querem alterar substancialmente nada.